Lelê, meu avô me chamava, vem cá meu netinho aprender capoeira pra se defender. Lelê, meu avô me chamava, vem cá meu netinho aprender capoeira pra se defender. Lelê, meu avô me chamava, vem cá meu netinho aprender capoeira pra se defender. A capoeira chegou aqui em Toledo, foi em 1980, né? 1980. Aí eu vim para jogar futebol e nesse futebol eu já jogava capoeira em Minas Gerais. Então lá eu tive a iniciação no Independente, depois aí ele parou, aí eu fui para o Uberaba, jogar no time do Uberaba. Né? Então aí eu era as categorias de base, né, lá. E ali também eu já juntei a capoeira, porque a capoeira, quando eu nasci com 2 anos de idade, eu já jogava capoeira. Capoeira, 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 capoeira. Então, o mestre é meu pai. Mestre é, assim, eu nem posso, né, dizer assim que ele foi meu segundo pai, porque na verdade, né, tinha meu pai falecido hoje e com 18 anos, né, sem direção, de formação, de estudo, né, de perspectiva de vida. Com 18 anos, quem me amparou foi um mestre Niquinha. Que eu cheguei lá, me deu toda a base, toda essa formação que eu tenho hoje. Ele que foi a pessoa que me deu esse suporte. Todo final de semana ele viajava, eu não tinha dinheiro e eu estava lá na rodoviária com a minha mochilinha. Ué, velho, o que você vai fazer aqui? Eu falei, eu quero viajar, eu quero participar com o senhor, eu quero ir para onde o senhor for. Só que eu não tenho dinheiro. Ele dava risada. E aí ele acabava levando, e era eu e o Celso, na época, né? Um piazão que a gente era braço direito um do outro. A gente treinava, jogava. E ele me deu todo esse suporte de viagem, de ensinamento, né? O único mestre, vou falar assim, mestre meu mesmo, mestre de capoeira, que me ensinou, me deu toda a base, entendeu? E até hoje a gente sai de vez em quando, é o mestre Niquinha. Quando eu fui para Uberaba, aí o pessoal vieram atrás lá, um dia eu fui ver os meninos jogar, e atrás, assim, de casa, assim, tinha um tal de pega-bezerro, que era um mato, sabe? E ali o gado ficava ali, né? Pega bezerro, e nós ia brincar lá. Nós ia descalço, aí nós ficávamos brincando. Aí até que chegou uma pessoa de mais idade, ele ficou olhando, e aí ele foi se aproximando. Aí falou assim, não, deixa eu ensinar para vocês o que vocês têm que fazer. E aí ele começou, né? E tinha aquela
garotada toda ali, né? Todos aqueles meninos ali, menos de 10 anos. E nós ficava ali, fazia os times, né? Tudo ali, tranquilo. E aí ele começou a puxar, até ele levar a gente para o campo, onde que tinha o profissional. Aí nós começamos, aí surgiu o dente de leite, né? O dente de leite. Aí eu falei assim, mas como, né? Dente de leite, essas coisas assim. Eu falei assim, não, é quando as crianças começam a jogar, então aí é o dente de leite. Logo que eu comecei a treinar, o meu padrinho de batismo foi o militar, bombeiro militar responsável pela implantação do bombeiro aqui na cidade de Toledo na década de 80. Me trouxe a Toledo, passeio, afilhado com o padrinho, e o mestre de comédia já dava aula. Ele conversou com o Nico, eu fui lá treinar, bem nessa época, assim, logo que eu tinha começado a treinar. E ali eu tive o primeiro contato. O segundo contato foi que isso aí eu era aluno, ainda não era instrutor nem nada, mas em 1988, através do mestrinho de Cascavel, o mestre Nicomedes nos convidou para vir para um evento aqui em Toledo. Foi a primeira vez que eu saí de Curitiba para rodar um evento de capoeira, foi o mestre Nicomedes que nos convidou. Né? Foi assim uma surpresa muito boa a gente chegar aqui, ele tinha um trabalho fantástico, foi muito bom. Esse foi o primeiro contato que eu tive com o mestre Nicomedes, 1988. Posso falar que o mestre Nicomedes foi um dos exemplos que eu tive de várias formas, né? Uma pessoa que se dedicou à capoeira de uma maneira integral, muitos anos da vida, e independente dos prefeitos, das pessoas importantes que se referiam ao nome dele, era sempre com muito respeito. Então isso até hoje chama muita atenção para mim, né? Foi uma referência de uma pessoa, né, um grande cantador, uma humildade assim muito grande, uma sabedoria também muito grande, assim, principalmente o coração, sabe? Um coração que acolhia todo mundo, né? E essa questão, né, do respeito de todas as pessoas que a gente conversava. Depois eu acabei vindo morar em Toledo e, né, continuei o meu trabalho, e sempre quando as pessoas se referiam a ele, não importa se era o prefeito, o vice-prefeito, o presidente do clube onde ele trabalhou, ou alguém que ele trabalhou, sempre o nome dele era muito respeitado, e os alunos então nem se fala, muita gente, né, de qualidade, muita gente boa, ele ajudou a formar como capoeirista, como cidadão. Então acho que isso é a grande mensagem, né? Um exemplo, que eu era garoto nessa época, um grande exemplo que me fez observar pelo resto da vida, até hoje a gente continua com essa consideração e esse respeito pelo mestre Nicomedes. Capoeira, essa luta brasileira nunca mais vai acabar. Capoeira, que pode ser existe, outro Deus já o levou. Capoeira, essa luta já é nossa, vamos ter que cultivar. Capoeira, capoeira, capoeira. Bruniquinha, hoje a graduação que eu tenho, o trabalho que eu tenho, o nome que eu tenho, muito foi por causa dele, né? 100%. Eu acho que assim, se não fosse ele ter sido uma pessoa tão maravilhosa, uma pessoa que eu me espelhei tanto nele, na minha vida, eu não sei se eu estaria aonde eu estou hoje, com a conduta que eu tenho hoje, com a postura que eu tenho, com o trabalho que eu tenho. A capoeira foi criada aqui no Brasil. Ela foi criada no Brasil, aí começando ali Bahia, aí Rio de Janeiro, e lá no coisa lá do lado do Ceará, lá para aquele lado ali, sabe? Então, os 3 estados que começou a capoeira. Aí depois ela começou a se expandir para tudo quanto é lado.
falar do meu início na capoeira sem falar do mestre Niquinha, né? Porque os meus primeiros professores, né, de capoeira, todos eles foram alunos do mestre Nicomedes, né? Então, lá no final da década de 90, quando eu comecei com o professor Gilson, onde eu tive meu primeiro contato com capoeira aqui em Toledo, né? O professor Gilson foi aluno do mestre Niquinha. E quando eu retornei, né, ali entre 2006 e 2007 também, com um dos alunos do mestre Niquinha, que era o mestre Santana, né? Então, a minha história, o mestre Niquinha, ele é meu avô de capoeira, né? E a primeira vez que eu vi o mestre foi num evento de capoeira aqui em Toledo, lá na Alcides Pan, onde eu peguei a minha primeira corda e o mestre foi apresentado como pioneiro da capoeira em Toledo, e foi ali que eu vi aquele senhorzinho, né, pequenininho, até um pouco tímido, né, ali não é de muito, com toda a sua simplicidade, né, ali ele foi apresentado e a gente via o brilho no olho das pessoas ali que estavam ali em volta, que conheciam a sua história, dos seus ex-alunos, né? Então ali foi o meu primeiro contato com ele. Aui, 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 dende, maré, oh, dende, maré, aui, 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 dende, maré. Faz um dia na semana, faz um ano, faz um mês, ainda tenho fé em Deus, nunca mais chorar, aui, 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 dende, maré. E a capoeira, de certa forma, ela veio de sangue mesmo, né? Então, a minha família toda é toda capoeirista. Eu acho que ele deixa, de certa forma, um grande legado, né? Para muitos amantes dessa arte marcial que a gente está dentro, e que ele, através também do futebol, né, que ele conseguiu trazer em paralelo a informação de ensinar a capoeira no oeste do Paraná. Então, meu pai, ele é ele é o pioneiro, né? Ele é o precursor aí de trazer essa arte dentro do oeste do Paraná. É o segundo capoeirista mais velho dentro do Paraná, do estado, né? E ele trazendo essas informações para a gente, eu acho que, pensando no dia de hoje, não vou pensar lá atrás, mas pensando no dia de hoje, a gente, na verdade, tem que só agradecer por esse feito mágico que ele deixou, de certa forma, deixou não, está deixando, né? Que vai viver muitos anos ainda, se Deus abençoar. Ele ainda é praticante, né? Treina, a capoeira vai junto com ele para um mundo melhor, como diz, né? Sei por um incentivo do mestre Santana e um amigo chamado Valdivino. Nós éramos vizinhos, né? E vai fazer capoeira, vai fazer capoeira. Eu falei, vou fazer uma aula experimental, né? Acabei gostando e fiquei muitos anos, décadas e décadas fazendo. Nossa, aprendi muito com ele, muito, muito mesmo, né? Muito, sempre quando a gente tinha um problema, a gente chegava nele, ele ajudava. Ele foi realmente um paizão, sabe? Todas as áreas. Mestre, eu te agradeço por todo o aprendizado que o senhor me deu, pelas disciplinas, por tudo, porque eu passava mais tempo na academia do que em casa. Então eu levei aqueles ensinamentos dele para o mundo lá fora. E até hoje, para mim, é um divisor de água. Muito bom. Cara, um pai, segundo pai meu, respeito ele como fosse meu pai. Me dava muito conselho, não só para mim, como para todos os alunos, porque eu tinha 14 anos na época, quando eu comecei, e eu ouvia ele muito. Cara, respeito ele demais, demais da conta. Capoeira, muitas partes dele existe, outro Deus já o levou. Capoeira, hoje sou um aluno, amanhã é que serei.